mais uma vez, bem-vindo ao canal da Escola das Tarotícias. Agora, desta vez, não vou trazer aqui as nossas leituras mensais, mas, como diz o título, vou trazer então aqui esta caminhada que eu vou fazer sobre os decanatos e o tarot em 2023. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vou aprender astrologia, porque eu sei muito pouquíssimo ou nada, aplicado ao tarot. O que é que são decanatos? Decanatos são cada 10 dias de determinada casa ou determinado signo na roda do mapa astrológico. E isto eu já vou falar um bocadinho mais para a frente, porque isto pode começar a parecer, pode começar a ficar um bocadinho complexo, então as imagens vão ajudar um bocadinho. O nosso o nosso ano astrológico começou no dia 21 de março, não começa no dia 1 de janeiro como o nosso calendário civil. Sim, para fazer já aqui uma diferença, uma diferenciação e o porquê também do o vídeo só estar a surgir agora, e é normal hum, que haja aqui algumas alterações e, portanto, o primeiro signo na astrologia corresponde também à primeira casa, é justamente Áries ou Carneiro, e não, por exemplo, Aquário. Justamente nós seguimos o calendário astrológico e não o calendário civil. Eu vou fazer depois a comparação aqui com as nossas cartas do tarot, um bocadinho mais para a frente, para perceberes também o que é que eu estou a falar de uma forma mais ilustrada. Para já, aquilo que eu te estou a mostrar é o journal digital que eu criei justamente para estes estudos. Este movimento surgiu com a Teresa. A Teresa criou esta jornada, ou seja, este Deacon Walk 2023. Caso queiras, caso queiras pesquisar em inglês esta hashtag que a Teresa criou, tens aqui vários vídeos até de colegas que estão já a fazer esta jornada através justamente dos decanatos, astrologia e o tarot. Caso queiras, eu vou deixar na mesma nos comentários, caso queiras, podes também aderir ao grupo do Boho Tarot. Essencialmente falamos em inglês, ele, apesar de ter pessoas, ter colegas de todo o mundo, a maior concentração é americana. Neste caso eu vou-te trazer em inglês e eu decidi chamar os decanatos de tarot 2023 e esta é justamente a hashtag decanatos tarot 2023. Este foi o post que eu tenho já lá no meu Facebook também, mas no meu Instagram, que é o que eu trabalho mais, e portanto será aí terapias tarot, ou se preferires escola das tartisas, se for mais fácil, e tens lá o post, esta é justamente a capa do post, a explicar um bocadinho mais disto tudo. Este vídeo, para já, ele vai ser assim, mais um resumo, no sentido de introdução, pois à frente vou trazer o que é que eu estudei, o que é que eu consegui aprender justamente então com esta jornada de aplicar a astrologia ao tarot. O que tu estás a ver aqui é então a roda com o qual nós nos vamos seguir, e ele aqui explica justamente, sim, por imagens, ele explica aqui o que é que nós vamos trabalhar. Então, aqui no nosso signo de Áries, ele corresponde a 30 dias. Ele começou no dia 21 de março, 21, depende também de onde estejamos, e depende do ano naturalmente, mas vamos assumir o dia 21 de março como padrão. Então, aqui o nosso Áries, ou o nosso Carneiro, ele começou a dia 21 de março e ele vai ficar connosco durante 30 dias, que é justamente até o dia 20 de abril. Então, quer dizer que 30 dias são 30 graus no nosso mapa astrológico. Imagina que isto é um mapa astrológico, de certeza que já viste algum. Se não viste, eu até tenho aqui um
talvez seja, isto é um mapa astrológico, portanto, cada signo corresponde, eu não vou chamar casas porque isto aqui depois vai baralhar um bocadinho, portanto, cada signo corresponde a 30 graus da roda inteira e depois ele é dividido também em 3, ou seja, em decanatos, em 10 graus. A cada 10 graus de cada signo, nós temos uma carta correspondente. E é isto que nós vamos estudar. Aqui, a carta correspondente ao nosso Áries, ao nosso... Eu vou trazer primeiro este. Ver se a luz está ok para perceberes. Aqui eu agora vou ligar e vai fazer o reflexo aqui. Ok, tu não consegues ver melhor isto, mas depois vai fazer aqui o reflexo no iPad. Então o que é que vai acontecer? A nossa carta correspondente a Áries ou a Carneiro é justamente o nosso imperador. A carta correspondente a Marte é a nossa carta da Torre. Vou virar ao contrário que é mais fácil. Depois, o primeiro decanato, ou seja, os primeiros 10 dias de Áries, corresponde ao nosso 2 de Paus, que nos traz Marte. Depois, o nosso 3 de Paus, que corresponde ao nosso terceiro decanato, ele é o nosso Sol em Áries. Eu vou trazer mais perto aqui da nossa câmera. Portanto, é o nosso Sol em Áries. Aqui temos Marte em Áries. O nosso terceiro decanato é o nosso 4 de Paus, que é Vênus em Áries. Vênus em Áries ou Vênus em Áries. Eu vou trabalhar isto com vários baralhos e já te vou mais à frente explicar então quais são, aliás vou-te mostrar quais são os baralhos, mas como tenho que ligar e desligar a luz justamente por causa aqui do nosso iPad, eu para já vou ficar por aqui e mais à frente vou-te mostrar então as cartas. Isto é justamente aplicado a todos os outros signos. Neste caso, nós temos os signos clássicos e os signos que foram descobertos mais tarde e que muitas das vezes usamos. Neste caso, esta roda já nos traz todos esses signos ou astros, porque o Sol e a Lua também são incluídos e eles são astros, não são planetas. Por exemplo, Plutão e Urano, Plutão, Urano e Neptuno, ele surgiu mais tarde. O que é que acontece? Ele aqui já está incluído, aqui nesta roda ela já nos indica onde é que está cada um desses signos. No entanto, pela astrologia clássica e no qual o tarot se rege, principalmente os tarôs clássicos, hoje em dia os novos tarôs podem já incluir estes signos, mas na altura em que o tarô foi criado, estes planetas ainda também não foram incluídos. Portanto, vamos fazer aqui uma comparação. Porquê? Há de haver alturas em que eu vou incluir os outros planetas, porque eu vou fazer uma comparação com o meu mapa astral e para começar a perceber, a conhecer-me um pouco mais. Ou seja, eu vou tentar perceber no meu mapa astral onde é que está cada planeta, onde é que está cada casa, onde é que está cada signo e que cartas é que correspondem ao meu mapa astrológico.
que vai ser sempre diferente aqui, no fundo, do mapa astrológico. Porquê? Eu não nasci no dia 21 de março. Eu nasci, por acaso até nasci foi no dia 21 de janeiro. Portanto, o meu Sol anda aqui em Aquário. Por exemplo, a minha casa 1, que neste caso é Áries, aliás, na astrologia é Áries, a minha casa 1 corresponde, se eu não estou em erro, corresponde ao. É que ele está aqui, ao nosso Escorpião. Portanto, o que quer dizer que eu vou ter que comparar o que é que eu tenho na minha casa 1, que é Escorpião. Eu tenho que comparar tudo em relação a Áries. E isto traz-nos muitas cartas na mesa, traz-nos bastante informação e muito trabalhinho. Por isso, eu aqui vou trazer sempre os vídeos, no fundo, com um resumo daquilo que eu aprendi, diretamente e relativamente à astrologia e ao tarot. A parte mais pessoal e tudo aquilo que eu for trabalhar de forma mais técnica, mais a fundo, eu vou deixar de parte. Se quiseres estudar comigo, deixa nos comentários ou deixa mensagem lá no Instagram, e arranjamos uma maneira de estudar, mas juntos, mas de forma mais privada, porque realmente isto é muito complexo para estar a trazer aqui para um vídeo. Estávamos aqui horas seguidas. E mais uma vez, se quiseres comparar com o teu próprio mapa, isto depois acaba por ser muito pessoal. O que é que eu vou fazer no fundo atrás das câmaras? Eu vou estudar isto, eu vou-vos trazer a base para tu entenderes como é que se processa esta questão da astrologia com o tarot, mas eu vou estudar também à luz da cabala, à luz da questão hermética. Vou estudar muito aqui umas questões muito mais técnicas do tarot, porque vou colocar também aqui umas questões do Enóquio, da Goetia e vários ramos aqui do nosso tarot. Eu vou trazer, eu agora vou mostrar aqui, no meu Instagram eu vou colocar sempre o Rider-Waite, porque é o clássico, toda a gente conhece. Mas a seguir, como vais ver, eu vou trabalhar com outros tarots, que para mim são os mais indicados por questões técnicas aqui para este estudo, porque para mim tudo o que é no ramo do Rider-Waite é tudo muito, para mim, atenção, é tudo muito mais intuitivo, e eu quando uso Rider-Waite uso para leituras muito mais intuitivas, muito mais canalizadas. Fazer só aqui um pausa. Eu não sei se consegues ouvir o barulho, peço desculpa, mas de vez em quando eu tenho aqui umas obras. Como estamos na semana da Páscoa, possivelmente, e de certeza que tenho vizinhos que estão de férias e, portanto, hoje há bastante barulho, mas eu não queria deixar passar mais uma semana, portanto, desde já peço desculpa se estás a ouvir muito barulho. Como eu estava a dizer, eu uso o Rider-Waite para fazer todas as minhas leituras que são mais intuitivas, muito mais canalizadas. Claro que tem sempre, obviamente, a parte técnica, mas para mim trabalhar com a ramificação do Rider-Waite é trabalhar sobre simbologia. Aliás, o meu curso, quem está no meu curso, e se estás a ver, se alguma das minhas alunas do curso está a ver, pode também deixar nos comentários. Eu no meu curso eu faço justamente a base do Rider-Waite e trago muito, e eu ensino pela simbologia que cada carta tem. Aqui neste caso, eu vou então por uma questão mais técnica, muito mais a fundo. Lá está, eu gosto muito da cabala, eu acho que a cabala é excelente para tudo o que é desenvolvimento pessoal, para tudo o que é para a gente nos conhecer, tanto nós próprios como toda a linhagem que nós trazemos e que eventualmente não, vamos deixar, mas eu sei que há pessoas que quando nós falamos em linhagem, quando deixamos alguém, normalmente atribuem logo a filhos, não quer dizer que o seja. Portanto, a cabala consegue-nos trazer muito, muito essa linha do para trás, do presente e do futuro. E traz questões técnicas, assim como a Goetia, assim como o Enóquio, assim como o hermetismo. Ele traz-nos aqui em questões muito, na minha opinião, claro, muito mais profundas do que o Rider-Waite. Claro que o Rider-Waite ele também tem
uma base que não deixa de ser cabalística, porque tem, mas depois aqui quando houve a separação aqui do nosso Rider-Waite e que o nosso Crowley, e enfim, não me vou alargar muito mais, e aqui a criação da Golden Dawn, aqui com a separação do Rider-Waite, o nosso Tot, enfim, pois criou-se aqui várias ramificações. O nosso Rider-Waite sempre optou por trazer, no fundo, para as massas, para o cidadão comum, esse conhecimento do tarot, enquanto que toda a questão mais cabalística, mais enóquio, mais goétio, hermético, por aí afora, maçónico, também acabaram por se fechar o conhecimento e nem toda a gente tinha acesso a esse conhecimento, então isto também criou aqui umas linhas aqui paralelas, vamos chamar assim, tal como temos o tarot egípcio, o tarot de Osho, por exemplo, são várias ramificações, o de Marselha, são várias ramificações que nós temos do tarot, e neste caso específico para a astrologia, ou pelo astro tarot, como eu gosto de chamar, eu sigo muito toda a parte da cabala, do hermetismo, do onóquio, poétio e por aí afora. Portanto, vamos avançar, que também, entretanto, acho que já falei aqui muito. Espero que não esteja a confundir. Isto para já é o que eu já trouxe e quero trazer também. Vocês, já estou um bocadinho atrasada, já é suposto eu estar a estudar o segundo decanato, mas efetivamente ainda não tive muito tempo, também aqui por questões de trabalho, felizmente, e por outras questões pessoais também. Já estou um bocadinho atrasada, mas eu prometo que no final dos 30 dias, ou seja, entre o dia ali 20, 21, mais ou menos 22, vou trazer então tudo isto estudado para ti. Portanto, nós então vamos fazer aqui estudar o nosso Áries, ou seja, o nosso carneiro. O nosso carneiro é aqui, corresponde ao elemento de fogo, e que temos aqui o nosso Sol em exaltação. Eu depois vou explicar também o que é isto da exaltação, o detrimento e tudo mais. São questões extremamente astrológicas e eu falarei então depois no próximo vídeo, porque eu quero trazer isto de uma forma prática do que estar agora aqui a explicar de uma forma teórica e não conseguimos colocar logo em prática e explicar-vos logo de uma forma, mais uma vez, prática. Portanto, ele é regido por Marte. Aqui o nosso Black Moon, nosso oráculo do Black Moon, atribui Marte a força. Temos aqui o nosso signo de Áries, corresponde ao eu sou, e então aqui a primeira casa, ou seja, o primeiro signo, a primeira casa, aqui corresponde ao corpo. Aqui neste baralho específico, claro que depois há muitas outras atribuições astrológicas, muitas outras correspondências, e justamente conforme vou estudando, ou vamos estudando, se quiser estudar junto comigo, vamos começar a perceber todas as outras lógicas e todas as outras correspondências. Deixa-me ver, ainda está no máximo, que é para não ficarmos sem luz. Trouxe aqui algumas cartas possíveis relativamente aqui e só ao nosso imperador. Aqui o nosso clássico Rider-Waite, aqui o Starman, aqui o nosso Wildwood Tarot, que aqui o nosso imperador chama-se o Homem Verde, aqui o nosso Wild Unknown, tem aqui uma árvorezinha. Caso queiras perceber um bocadinho do que é que o nosso imperador fala, tens lá no meu Instagram, tens lá um post justamente sobre o imperador, e trago justamente o Rider-Waite, trago o Wild Unknown e não vou dizer qual é o outro. Eu trago 3 baralhos, vai ver ao post qual é o terceiro baralho que usei, do qual eu falei um bocadinho, ou analisei o imperador através daquele baralho. Depois eu vou trabalhar diretamente então justamente aqui com o nosso Ceremonial Magic, o nosso Tot e o nosso Hermético. Depois eu trouxe ainda
Junjian Tarot, que está ainda na minha wishlist, ainda não consegui ter, que não foi o Jung que criou, atenção, mas é uma pessoa que estudou bastante Jung, que criou ou adaptou um baralho à visão de Jung, ou aquilo que ele, o autor, percebe de Jung, ou interpretou de Jung. Temos aqui pelo nosso Golden Dawn, que também ainda não tenho nenhum baralho sobre o Golden Dawn, mas como tenho o Hermético e tenho aqui o nosso Cabala, é semelhante. Não é a mesma coisa, mas é semelhante. E aqui, pelo um dos meus amores prediletos, que é o True Black Tarot, e o qual eu uso para questões, para leituras muito típicas, muito específicas, e ele aqui é extremamente, traz-nos leituras bastante profundas. Agora vou tirar isto daqui para te mostrar as cartas então, e para falarmos um bocadinho mais à frente. Então, já fiz também aqui um zoom para conseguirmos ver então aqui as nossas cartas. Como eu disse, este é o nosso tarot hermético. Aqui então o nosso oráculo Black Moon, que basicamente é astrologia. Aqui o nosso visual zodiacal, que é justamente sobre astrologia. Aqui o nosso TOTS e o nosso cerimonial mágico. Então, eu vou deixar, se calhar, como eu já apresentei, eu vou começar aqui. Penso que este até é mais fácil de se ver. Se calhar vou colocar um pouco mais de luz. Então, o nosso imperador tem o elemento de fogo. Está centrado. Tem aqui o nosso elemento de fogo. Ele é regido por Marte. Vou tirar aqui a minha selenita e chegar então aqui um bocadinho mais para cima. Então, o que é que acontece? Aqui o nosso Áries, é que assim é mais difícil vocês verem. Aqui o nosso Áries corresponde à nossa carta do Imperador. A nossa torre corresponde ao nosso Marte. E o nosso Imperador também corresponde à nossa primeira casa. E depois temos então, no primeiro decanato, o nosso 2 de paus, o nosso 3 e o nosso 4. O nosso 2 de paus, aqui no nosso tote, ele chama de domínio. O mesmo no nosso Ceremonial Magic. Isto com luz é mais difícil. Justamente domínio, que é Marte em Áries. Ele fala-nos então aqui, eu não sei se ele... Então, como eu estava a dizer, peço desculpa que, entretanto, bateram-me à porta e tive que ir atender. Então, aqui é uma das razões que eu gosto muito deste baralho, é porque ele dá-nos justamente aqui os graus. Primeira carta do grau 0 ao grau 10 de Áries, ou seja,
10 dias, 10 graus de decanato. Okay. Aqui é domínio, Marte em Áries. Aqui na nossa cabala é domínio, Áries e Marte. E depois, uma das razões porque eu gosto muito e vou usar então aqui o nosso Visual Zodiacal, Visual Zodiac, é esta carta fala-nos do nosso Imperador. Para mim, esta carta é justamente o nosso Imperador. Mostra aqui todo o seu domínio, toda a sua força, aqui todo o fogo. Lá está, estamos a falar de um signo de fogo, um signo também de resistência, um signo de poder, e ilustra-nos então muito bem aqui o nosso imperador. Aqui o nosso 3 de paus, aqui Sol em Áries e em inglês Established Strength, basicamente é no fundo quando uma pessoa está bem na posição em que está, quando está confortável no cargo também em que está. Ele dá-nos aqui então do grau 10 ao grau 20, ou seja, segundo decanato, 10 dias, 10 graus de decanato. No nossa cabala, aliás, no nosso tote é a virtude, ele chama de virtude, ou chamou de virtude, que é então o nosso Áries, Sol em Áries, tal como diz aqui. E agora há aqui uma questão interessante, que é, nós estamos justamente a falar do imperador, do domínio, aquele que é o rei no fundo, ou o imperador literalmente, aquele que manda, aquele que tem o seu reinado. Então, quando pegamos aqui neste oráculo, o nosso 2, 3, aliás, o nosso 3 de paus, ele está muito bem aqui representado. Ora, o Sol, aqui, qual é o signo que o nosso Sol rege? É justamente aqui o nosso leão. Então, se nós estamos a falar de virtude, se estamos a falar aqui de uma força estabelecida, portanto, do poder, no fundo, se em português podemos chamar justamente de poder. Então, para mim, esta carta ilustra perfeitamente este decanato e este nosso 3 de paus. Se formos então agora ver o nosso 4 de paus, corresponde ao nosso terceiro decanato, o trabalho aperfeiçoado, portanto o trabalho bem feito, e então o nosso Vênus em Áries. Uma vez mais ele fala aqui do grau 20 ao grau 30, neste caso de Áries, de 11 de Abril a 20 de Abril. No nosso baralho de Tote, ele chama de conclusão, portanto, entre trabalho, no fundo, aperfeiçoado e conclusão, para mim, é semelhante. Conseguimos fazer uma comparação até bastante direta, quando então colocamos aqui no nosso oráculo. Lembrando então que é Vênus em Áries, Vênus rege aqui o nosso touro, portanto temos aqui a nossa Áries e o nosso touro. Aqui representado uma vez mais pelo trabalho. Ora, no Rider-Waite clássico ele é muito representado por família, por casa,
por casamentos, enfim, depende também da observação que a gente faça. Se quisermos fazer uma observação aqui, podemos dizer que a pessoa está justamente a trabalhar para conseguir sustentar a sua casa, para conseguir trazer, por exemplo, comer para a sua família, comer para a mesa. Então nós conseguimos fazer aqui várias comparações e várias abordagens simbólicas, e essa é a razão porque eu gosto de estudar tanto simbolismo, e o meu curso de tarot ele fala justamente e estudam justamente através do simbolismo das cartas. Então, eu agora vou trazer aqui a nossa torre e o nosso imperador. É possível tentar que não faça muito reflexo. E aqui a nossa torre. Talvez assim seja mais fácil de ver. Portanto, temos aqui abordagens diferentes, simbolismos, no fundo, diferentes, que vão acabar por trazer o mesmo significado, no fundo. Marte fala-nos aqui muito da força, aqui até está mesmo atribuído a palavra-chave de força, portanto, correspondente então à nossa torre. Aqui o nosso Áries, neste caso com o eu sou, corresponde aqui também aqui ao nosso imperador. E aqui conseguimos ver, por exemplo, as cores dominantes. Claro que eu não poderia não falar nas cores, não é verdade? Porque é a minha base de trabalho. Temos então aqui o elemento de fogo. Neste caso, falam muito de desejo. Aliás, a nossa palavra é justamente o desejo. E então aqui o nosso Marte, com a nossa carta, ou com as nossas cartas de torre, e vemos mais uma vez as cores comuns. Depois eu levaria aqui um bocadinho nos nossos arcanos menores, porque depois então aqui começamos a ver a diferença, aliás, em cada ramificação do. Aliás, não é assim, é 2, 3 e 4. É assim. Começamos então aqui a ver as diferenças em cada ramificação do tarot. Para concluir, eu vou então trazer aqui as cartas então do Hermético. Ele é todo a preto e branco. Temos aqui então o nosso imperador, Sun, o filho da manhã, Son of the Morning. Temos aqui a abelha também fala muito do elemento de fogo, fala também do elemento de desejo, de poder. Temos aqui então o nosso carneiro, enfim, temos aqui vários elementos que podemos explorar. Aqui a nossa torre traz-nos a cabala, portanto o lado sombra e o lado luz da cabala, o nosso Sol, aqui o nosso Marte, toda a parte aqui da destruição, e aqui o nosso Hermético atribui a Lord of the Hosts of the Might. Aqui o nosso 2 de paus, uma vez mais com os nossos signos,
e temos aqui a força, portanto, o poder de agarrar naquilo que quer. Neste caso, estamos a falar dos bastões. Lord of Dominion. Aqui o nosso 3 de paus. Já um bocadinho mais tranquilo, só um bocadinho, não muito, mas um bocadinho mais tranquilo. Lord of Established Strength, que, se não estou em erro, aqui o nosso Inóquio, está aqui, o nosso Inóquio atribui exatamente as mesmas palavras. E aqui o nosso 4, Lord of Perfect Work, que aqui o nosso Inóquio também atribui exatamente a mesma palavra, ou a mesma sentença, em português é sentença, traduzido em sentença. E estas são algumas das diferenças. Eu, para mim, chamo isto de tarot técnico, porque realmente é preciso estudar aqui várias nuancezinhas, e a astrologia também está naturalmente aqui. Portanto, a influência de Vênus e Sol e Marte sobre o nosso imperador, que por sua vez o nosso imperador simboliza então o nosso signo de Áries, que corresponde à nossa casa 1, ao nosso elemento de fogo, e é um signo fixo. Portanto, tudo isto são coisas que nós podemos pegar e depois, se quisermos então complicar um bocadinho mais, conseguimos ir ao nosso mapa natal e fazer aqui então a correspondência ao nosso mapa natal. Onde é que está o Sol, onde é que está Vênus, onde é que está Marte, onde é que está a nossa casa 1, aliás, quem é que está na nossa casa 1, ou o quê, onde é que está o nosso Áries, e portanto começamos a ter aqui todo um conhecimento sobre nós mesmos, e mesmo sobre o tarot, assim, a um nível muito profundo. Aqui no meu caso, como eu disse, eu ainda vou buscar aqui as questões da Cabala, porque é algo que eu tenho estado a estudar e que gosto bastante, justamente por causa da árvore da vida, ou como eu gosto de chamar, o percurso da vida, e então ele consegue nos dar aqui ainda mais informações. Então já estava esquecida, mas vou aqui colocar, que não tinha trazido. Estas duas cartas são justamente Vênus e o nosso Sol. Ou seja, Vênus corresponde muito a amor, e aqui o nosso Sol aqui é o nosso espírito. Portanto, se nós formos buscar então aqui nosso 3 de paus, a força estabelecida, ou seja, quando nós estamos convictos de nós mesmos, quando nós estamos convictos do lugar onde estamos estabelecidos no nosso lugar, lembrando que estamos a falar do imperador. O imperador é quem rege, no fundo, uma determinada área geográfica, no fundo também cultural, obviamente, e política. Portanto, é uma questão, temos sempre que aplicar, obviamente, isto aos nossos dias, mas também aplicar à altura em que tudo isto foi criado, e enquadrar todas estas palavras no contexto da altura e no nosso contexto atual. E depois aqui o nosso 3, virtude e virtude de espírito, por exemplo. Depois conseguimos começar a fazer aqui vários paralelismos. É por isso que eu fiz então o journal, caderno. Eu gosto sempre da palavra em inglês, porque não há uma palavra direta em português, pelo menos eu não conheço nenhuma que seja direta, mas no fundo é como se fosse um diário, vá. Talvez a palavra assim mais semelhante seja diário. E depois então temos a Vênus, que é nosso 4 de paus,
que é aqui a conclusão, e então o nosso trabalho já estabelecido, aperfeiçoado, no ponto, e pode ter sido feito por amor sim, com amor sim, pode ter vindo então daquilo que nós também fazemos com garra, mais uma vez tem a ver também com o Imperador, à volta do Imperador também de certeza que há muito tipo de pessoas à volta dele, uns com mais amor, outros com nenhum mesmo, portanto nós depois temos que aplicar isto um bocadinho a quando as nossas cartas foram feitas, à cultura em que elas foram feitas, porque, por exemplo, se formos pegar num Osho, não tem nada a ver o nosso Imperador, tem uma perspectiva completamente diferente. Quem diz o nosso Osho diz-nos o nosso Dream Keepers, diz-nos o nosso Hush, o nosso Unknown, enfim. Depois conseguimos começar a fazer então aqui vários paralelismos e levar os nossos estudos até onde nós quisermos, até à complexidade e profundidade que nós quisermos. Isto foi o nosso vídeo introdutório, portanto eu depois vou trazer já com os estudos que eu fiz sobre cada uma destas questões, o que é que a astrologia nos ensina aqui, e onde é que aquilo que a astrologia nos ensina, onde é que nós conseguimos colocar isso a nível do nosso tarot. Portanto, isto foi assim só aqui o nosso genérico, para perceberes então o que é que vai acontecer aqui nestes 30 dias e o que é que vai estar a ser estudado, porquê, e que realmente isto pode ser muito mais complexo do que aquilo que nós imaginamos. Claro está que tu vais até ao nível que tu achares que faz mais sentido para ti. Portanto, se quiseres só comparar o Áries com o Imperador, está tudo ótimo. Marte com a nossa torre, está tudo ótimo. Se quiseres então ir mais além, tal como eu vou fazer, e se quiseres estudar junto comigo, estás sempre, és muito bem-vinda. Como eu disse, deixa nos comentários ou vai então ao Instagram Soraya Terapias Tarot, ou pesquisa por Escola das Tarotisas. E quiseres fazer este acompanhamento junto, vamos fazer este acompanhamento junto. Lá está, isto não é um curso, ok? O que eu estou a fazer é, ao passo que eu vou estudando, no fundo, a astrologia aplicada ao tarot, eu vou trazendo também para vocês, e depois, como vou aprofundar também muito mais o tarot por outras perspectivas e vou casar aqui no fundo todas estas nuances e todas essas ramificações do tarot, isto depois vai ficar um bocadinho mais complexo. Mais uma vez, não é um curso, eu não vou fazer um curso, vou trazer aqui então alguns conhecimentos para que possas juntar então aos conhecimentos que tu também já tens de tarot. Se não tens, ficas também já a perceber um bocadinho, a conhecer um bocadinho do tarot, ou então, claro, podes ir sempre fazer então o meu curso de tarot, este que está a decorrer de momento. Ele é numa questão mais intuitiva, muito sobre o teu desenvolvimento pessoal. Focamos muito, primeiro é pelo Rider-Waite, e depois é focado muito na simbologia, ou seja, os símbolos que aparecem em cada carta, o que é que aquilo nos pode dizer, e aplicar isto ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento, porque é justamente aquilo que eu trabalho, é justamente aquilo que a Escola das Tarotisas tem como base, que é tu te conheceres, tu te desenvolveres, porque quanto melhor tu te conheces a ti, melhor tu também vais conhecer o outro, e ultrapassares determinadas situações na tua vida, perceberes porque é que determinadas situações aconteceram na tua vida, e no fundo uma mulher informada é uma mulher poderosa, como eu costumo dizer, e é todo esse o conceito também da Escola das Tarotisas. Aqui neste caso, explorar o tarot muito mais a fundo com a astrologia também, sempre aplicado ao desenvolvimento pessoal, ao autoconhecimento. O meu curso de tarot já é mais leve, já é muito mais intuitivo,
e não é tão técnico aqui como isto que eu vou e que estou a fazer, e até porque isto vai levar um ano, não é verdade? Portanto, nós vamos estudar, ou eu vou estudar isto ao longo de um ano inteiro. Não prometo que vá colocar vários vídeos sobre isto por mês, porque lá está, há muitas outras coisas a acontecerem, portanto eu não quero estar a prometer e depois eventualmente venha a falhar. Então pelo menos um vídeo por mês eu vou colocar, que andará, como eu já disse, à volta dos dias 20, 21, 19, 22, por ali. Este foi o introdutório, para o caso de quereres também estudar, perceberes como é que isto funciona um bocadinho, o caso de quereres juntar então aos meus estudos, e depois então vou trazer um vídeo já com isto mais mastigado, com isto já explicado, e com aquilo tudo que eu consegui aprender com justamente com estas comparações e com estes estudos. Espero que não tenha sido demasiado complexo, demasiado complicado. Eu sei que é muita informação, principalmente para quem não está habituado aqui à astrologia. No fundo, o que eu fiz e o que estive aqui a explicar foi aqui esta nossa fatia, portanto, recapitulando, o nosso 2, 3 e 4 de paus, e Marte em Áries, Sol em Áries, Vênus em Áries, Marte que é a nossa torre, Áries que é o nosso imperador, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato, 3 decanatos fazem então um signo, ou uma casa, no caso, ou seja, a cada 30 graus ou a cada 30 dias mudamos o signo, mudamos a nossa casa astrológica, e a cada 10 dias é um decanato que corresponde a uma das nossas cartas. Aquilo que eu ainda não falei, entretanto, foi justamente então da nossa rainha, não falei do nosso príncipe e do nosso aliás, príncipe ou cavaleiro, no caso de discos ou de ouros, e o as de ouros. Não vou falar aqui para não complicar muito mais, porque os nossos ases, eles estão divididos a cada 3 signos, e isto também tu encontras um bocadinho mais explicado lá no meu post sobre esta questão dos decanatos. Eu não vou entrar aqui para não complicar ainda mais, porque já temos aqui muita informação. Caso queiras aprender mais e saber cada pormenor, lá está, como mais uma vez disse, vamos estudar juntos ou estudar juntas. Deixa nos comentários caso queiras, ou então manda mensagem lá no Instagram e vamos estudar juntos, mas vamos estudar então num grupo e vamos estudar à parte. Uma vez mais, isto não é um curso, não vai ser um curso. Estou a partilhar então com vocês a minha descoberta e os meus estudos, um pouco além daquilo que eu já sei de tarot, e um bocadinho daquilo que eu sei de astrologia, a ver se é desta que eu consigo perceber ainda mais, e conseguir ir um bocadinho mais além até na leitura dos mapas, tal como eu disse no início. Até agora aquilo que eu sabia, que eu tinha estudado astrologia, era especificamente sobre a Lua, e é sobre isso que eu tenho explorado. Agora então, a ver se consigo começar a passar para os restantes astros, portanto planetas, e aqui o nosso Sol e a nossa Lua. Portanto, vemos então no próximo vídeo. Se gostaste, coloca o teu like, que ajudas aqui o canal. Se não estás a seguir e quiseres ver o próximo vídeo, ou melhor, não quiseres perder então também o próximo vídeo, não te esqueças de fazer seguir. E já agora também lá no Instagram, onde também tenho sempre aqui os nossos posts que exploram aqui um bocadinho mais das nossas cartas, e no caso dos nossos decanatos, também da nossa Lua e muitas outras coisas. Portanto, até ao próximo vídeo
ou até ao próximo vez, se for o caso. Este é mais um vídeo na Escola das Tarotisas. O meu nome é Soraya Garcia Joaquim e fui eu que estive aqui durante este tempinho. Espero que a não deixar o teu tique e o teu teco aí um bocadinho confusos, e que queiras então vir nesta jornada, que eu prometo que ela parece ela parece bastante complicada, mas eu prometo que quando começares a estudar isto vai ser muito mais fácil e vais perceber que não é assim tão complicado quanto isso. É mais no início porque é muita informação, principalmente se tu não segues astrologia e não segues tarô, ou só segues um ou só segues o outro. Portanto, és muito bem-vindo ou bem-vinda aos estudos. Espero que gostes. Qualquer questão que tenhas, coloca nos comentários. Não te esqueças então de fazer seguir o canal e colocar um like também no vídeo, se achas que faz sentido, claro, e partilhar com alguém, porque ajuda sempre o canal a crescer. Até ao próximo vídeo ou até ao próximo mês.